Olá, internautas, nós estamos aqui em mais um Diário Cast e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o autismo. E nós estamos aqui com a Vera, nossa diretora, e nós estamos recebendo também aqui os profissionais Dr. Fabrício, psiquiatra, trabalha na área infantil, e a Três, psicóloga, que também trabalha com crianças autistas. Então nós vamos acompanhar aqui a partir de agora um debate, uma discussão, né, uma conversa, um bate-papo sobre esse assunto que muitas pessoas querem saber. Quero agradecer a vocês a presença, muito obrigada por nos atender aqui. A gente sabe que vocês têm uma agenda corrida, então a gente agradece muito por estarem conosco aqui. E vamos começar então falando sobre o que é o autismo. Gostaria que vocês falassem para a gente o que é o autismo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e ao lado da Tracy. E acho que é importante a gente começar tentando conceituar o que é o autismo, o transtorno do espectro do autismo, para que as pessoas possam compreender e ser o nosso pontapé inicial, né? Então, vou tentar definir de uma forma simplificada e resumida para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, eu diria que o transtorno do espectro autista é um transtorno invasivo do neurodesenvolvimento, né? E que ele é responsável por uma ruptura de um processo de desenvolvimento que é fundamental, né, nos primeiros anos de vida do indivíduo. E aí eu destaco três questões que são três aspectos, né, que são muito importantes para a gente começar falando, que é a questão da socialização, né, as relações sociais, a questão do aprendizado, né, e do comportamento, né? Então, esses são elementos que a gente pode começar aí a falar e que vai gerar, comportamento, quer dizer, comunicação, né? A dificuldade de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E aí isso vai gerar também alterações comportamentais que a gente vai poder falar posteriormente, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa, estava observando que no Brasil nós temos 200 milhões de brasileiros, né? E cerca de 2 milhões são autistas. É um número muito alto, né? O autismo, a gente já estava até conversando um pouco isso sobre antes do programa, né? Nos bastidores. O autismo antes, ele não existia, ou então as pessoas não sabiam diagnosticar, porque agora a gente vê muito mais casos de autismo. Excelente colocação, excelente pergunta, porque assim, o autismo ele existia. Os primeiros estudos que existem têm de 1911, então um psiquiatra pesquisador suíço, ele começou a relatar as alterações comportamentais que ele via em alguns indivíduos que ele atendia, né? Então, ao longo desse período foram feitos alguns estudos, as pessoas foram estudando a época pré-internet, obviamente, e que depois foram vendo esses estudos eram concordantes entre si, né? Então, em 1943, um psiquiatra da infância e adolescência chamado Leo Kanner, ele publicou um artigo em que ele escrevia 11 casos de autismo. Eram 8 meninos e 3 meninas. E ali descrevia o comportamento dessas crianças e adolescentes e mostrava que, olha, tem alguma coisa aqui que a gente precisa estudar e tal. Então eles propuseram, né, já esse primeiro psiquiatra lá em 1911 já propôs um quadro assim, ele já pensou assim, olha, são indivíduos que são voltados para si, né, a questão do autismo, né, do auto mesmo. Nessa pesquisa já foi diagnosticado que é mais em menino que menina? Ali começou a perceber assim, olha, eu tenho alguns casos aqui e a maioria de meninos e meninas. Então você começa até a fazer um desenho pesquisa epidemiológico, né? E hoje a gente sabe que a proporção é maior, de 4 para 1, né? 4 meninos para uma menina, né? Alguns estudos falam 3, 4, mas a ciência ainda não proporção. Descobriu a causa do autismo. Não, por que menino e não mais em menino? Olha, até o momento eu não tenho essa explicação, eu acredito que a Tracy também não saiba e ela pode falar pra gente, mas nos estudos não se fala por que essa diferença. No né? seu consultório... Pode continuar, desculpa. O componente genético aí é muito importante. No seu consultório você atende
mais meninos mesmo? Isso é uma realidade? E assim, primeiro boa noite, né, para todos vocês, um prazer estar aqui. E assim, é realmente um número mais elevado de meninos, né, que meninas. Um outro fator que eu acho importante levantar também é que as meninas, às vezes, apresentam algumas características um pouco diferentes, né. Então, os meninos, às vezes, têm umas características mais marcantes, vamos dizer assim, né. Que ao irem para uma consulta de diagnóstico, essa questão toda, eles podem já apresentar umas características mais claras, né? E as meninas, às vezes, por terem um tato, uma questão social mais elaborada, ou às vezes por terem um jeitinho, acabam disfarçando alguns sinais. E essa questão da comunicação e da interação é um dos corações do autismo, né? Então, isso também é uma questão que nos últimos tempos tem se aberto um pouco mais essa visão para olhar para as meninas desse formato. Então, assim, tanto que nos últimos anos, não sei se na sua experiência também, doutor, eu tenho tido mais casos de meninas, né? Do que eu tinha antes, né? Então, acho que isso também é importante. As pessoas estão conhecendo melhor e entendendo melhor essas sutilezas para se chegar ao diagnóstico e também dar às meninas esse direito de um tratamento adequado, né? Como é que o doutor Fabrício tinha falado isso, a gente não sabe a causa, né? Pode ser até a questão da genética, que influencia muito. Agora, o comportamento dessas crianças, quais são os comportamentos, crianças, ou até mesmo depois a gente vai falar a questão do adulto, quais são os comportamentos que são mais visíveis, que indicam que a criança tem o autismo? Assim como o doutor estava falando, a gente... Ao pensar, né, se a criança está ou não dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente precisa pensar em duas grandes esferas, vamos dizer assim, né, que é a interação e comunicação social, que antes eram separadas e agora estão juntas, né. Então, o que está dentro disso, né? A maneira como eu chego e cumprimento, se eu te olho nos olhos, se eu faço esse contato visual, se eu mantenho aqui o tempo todo, eu vou conversando, vou te olhando, vou verificando se está tudo bem com a Vera, com o doutor, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, eu vou checando se essa informação está ok. Então, eu verifico expressão, essas coisas todas. Tudo isso faz parte dessa interação, dessa minha preocupação se eu estou sendo bem entendida, né, por vocês. E aí, isso são questões difíceis, às vezes, para essas crianças. Então, essas esferas, às vezes, estão crianças e adultos, né? Enfim, a gente fala muito criança por ter uma prática mais na infância. Então, a maneira de falar, algumas crianças apresentam, né, uma fala estereotipada, algumas têm um atraso de fala significativo, né? Então, dentro dessas questões de interação e comunicação, a gente poderia falar aqui zilhões de comportamentos que poderiam estar, né, dentro dessas questões que podem nos alarmar e colocar essa dúvida aí se sim ou não para o diagnóstico. Além dessa esfera, a gente também fala dos comportamentos estereotipados, né, e interesses restritos e repetitivos. Então, isso também é uma questão muito importante. Às vezes as crianças têm alguns movimentos que às vezes... Repetitivo, né? Repetitivos, as mãos, às vezes brincar, os pulinhos. Assim, repetindo, né? Eu já vi criança que fica com o carrinho o tempo todo assim. Girar, né? Pegar um... Enfileirar, empilhar, isso. separar por cores, sem que aquilo tenha alguma função específica. Exato. Tem a questão também, não sei se entra já aí a questão da sensibilidade auditiva também entra nessa... Sim, a gente tem essa hipo ou hiperreatividade sensorial, né? Então, algumas crianças têm dificuldades com os sons, outras com luzes, né? Com o tato mesmo. Não encostar, tem crianças que não podem encostar nelas, né? Exato. Mas existe 3 graus, né? E 3 níveis. E o nível 1 é o mais leve. O 3, os pais de cara já vai saber que o filho dele tem um problema. Existe o nível 1, que é mais difícil dos pais entender. Não é que entender, diagnosticar, porque é mais simples. É assim ou não? Vocês podem explicar? Os níveis, como você bem disse, tem o nível 1, 2 e 3 e vai aumentando a complexidade dos sintomas e dos sinais a partir, né, do nível 1 para o 3. Então, quanto mais leves são os sintomas ou sinais, mais difícil de perceber. Então, isso pode até ser responsável por retardar um pouco o diagnóstico, porque a pessoa não consegue entender aquilo como sendo um problema. Acho que é só uma característica da pessoa. Pirraça, alguma coisa assim. E o nível
3, ele tem um nível de comprometimento maior na interação, na questão dos interesses restritos, né? No comportamento de uma forma geral. E ele requer mais cuidado, ele é mais dependente, né? Então ele vai requerer mais assistência por parte dos responsáveis, dos familiares. Então, eu não sei se eu respondi o que você perguntou. É isso mesmo. Agora, a gente tem um vídeo aqui para mostrar para você. Eu conversei com uma mãe de um garoto de 7 anos que é autista, ela mora em Governador Valadares, e a gente vai assistir esse vídeo e depois a gente vai comentar as questões que ela falou. Olá, meu nome é Renata, eu fui convidada pelo Diário Cast para contar um pouquinho da minha experiência como mãe de maternidade atípica. Quero cumprimentar a Vera, sua equipe, seu convidado, agradecer pelo convite e também parabenizar pelo novo formato, né, que o Diário ganhou, né, e Caratinga também. Eu sou de Caratinga, né, eu moro há 12 anos em Governador Valadares, sou mãe de um garotinho lindo, né, de 7 anos de idade, que tem autismo com nível 3 de suporte, né, que antes nós chamávamos de autismo severo. O Murilo veio com 1 ano e 7 meses, até 1 ano e 1 mês, ficar bem marcadinha essa data. O Murilo tinha um desenvolvimento muito perto do desenvolvimento típico. E eu digo isso porque hoje, com o conhecimento de hoje, a gente olha para trás e verifica os sinais. Eles eram sutis, mas estavam lá, né? Como o transtorno de processamento sensorial, né? O Murilo, ainda bebezinho, foi levado ao otorrino para verificar se ele tinha infecção, porque já fazia aquele gesto com a mãozinha de que, né, o som estava incomodando. Mas fora isso, eram interações sociais assim, regadas de sorriso, muito responsivo à brincadeira, obedecia comandos, mandava beijinho, dava tchau, aquelas coisas de bebê, piscava olhinho, brincava de put, fazia toque-toque, começou a falar, né, algumas palavrinhas. Mas depois dessa idade, as habilidades foram desaparecendo e as aquisições, quando aparecia alguma coisa, não era permanente, ele foi ficando introspectivo. Eu comecei a pensar que era uma questão da personalidade dele. Eu tinha voltado da minha licença depois de um tempo, eu já estava trabalhando, eu comecei a sentir culpa, achar que o problema era meu, porque eu não estava sabendo dar estímulo a ele, porque eu verificava que ele não atendia pelo nome, eu não identificava, porque eu não tinha um parâmetro, né, um outro filho, que ele não apontava. E aí depois, né, de algumas leituras, chegamos a um questionário e de 23 questões que apontavam para autismo, ele só não tinha 17. E nós verificamos várias outras, né? Movimento repetitivo, fazer circuitos pela casa, gostar de objetos com roda, com círculo, né? Então, verificamos tudo isso, fomos à pediatra, depois da pediatra ela indicou escola, depois de 1 mês de escola ela indicou TO e fono, iniciamos a TO e fomos buscar a ajuda de um profissional médico. E aí, na ocasião, em Valadares não tinha o especialista, nem o neuropediatra ou psiquiatra da infância que fosse do nosso conhecimento, fomos a Belo Horizonte, ele consultou com 2 médicos importantes lá, né, que são importantes, são referências em autismo hoje. Também depois, naquele mesmo ano, fomos ao Rio de Janeiro, iniciamos a dieta, né, porque uma grande parte, 90% da população autista tem problemas intestinais, e aí levamos também, aí iniciamos depois psicoterapia, ecoterapia, natação, tudo que estava, né, ao nosso alcance. Foi o diagnóstico do meu filho para mim. Para mim foi muito traumático. Foi um processo longo de aceitação, com muitas crises que duraram muitos meses. Porque você tem a dor do diagnóstico. Depois você vive pequenos outros lutos, né? Eu sei que os autistas não gostam dessa expressão luto porque remete à morte, mas de certa forma é morte de projeções e ideais que são nossos, né, que não vão se concretizar. E aí a gente precisa elaborar essa dor, né, para aceitar, né, a nova realidade e buscar ressignificar a vida da gente dentro dessa realidade. É fácil? Não é, porque sempre terão novas fases, né, e a pessoa, a família com deficiência,
ela não vai apenas não viver certos fases do desenvolvimento, coisas que são naturais da vida. Você não vai viver, às vezes, uma parte da vida social, porque a gente fica à parte, né, em muitos momentos. Mas, enfim, né, eu quero dizer que a gente precisa buscar, né, um caminho assim de aceitação, de amor, né, de respeito, né, para que a vida tenha sentido e, sobretudo, um caminho de fé, né, para quem tem fé, porque é preciso, né, a gente ter esperança, ter perspectiva, né, porque sem isso a gente não tem força, né, para buscar mais nada. Os sites, né, as páginas, as redes sociais são quase todas voltadas para a mãe, né, um bombardeio muito grande, haja saúde, né, e você vai ter de lutar contra planos de saúde, por inclusão escolar, por direitos, às vezes com desinformação na família, com isolamento social, com preconceito, né, isso vai fazer parte da sua vida e você vai ter de aprender a lidar com isso, né? Mas aos poucos, não se preocupe. Procure respeitar o seu filho ao máximo, porque às vezes a gente, em nome da honra materna, a gente chama a atenção do nosso filho de uma forma que não respeita a condição de existência dele. Mas o que eu poderia dizer? Busque uma rede de apoio, sejam amigas, grupo de oração, seja por meio de terapia, pessoas com quem você possa caminhar, dividir a vida. A gente tem ouvido, né, e visto nas redes sociais mães que têm sido encontradas mortas, né, e pesquisas que indicam que câncer, doenças cardiovasculares têm o risco aumentado, potencializado em mães de autistas e de pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, cuide-se, cuide da saúde, cuide das emoções. Eu sei que a gente, nessa simbiose nossa, né, com o nosso filho, a gente se deixa, né, em último plano e às vezes a gente perde até a nossa identidade, né, como pessoa. E posicione-se, né, contra todo o abuso, sabe? Inclusive o abuso terapêutico, porque ele existe. E saiba que o seu filho, mais do que uma mãe perfeita que não existe, ele precisa de uma mãe saudável, de uma mãe feliz, e você também precisa disso. Diz que uma mãe que tem um filho autista ou com problema neurológico tem mais possibilidade de desenvolver câncer, algumas outras doenças. Isso é pesquisa recente, inclusive, né? Então, mostra que a mãe está mais predisposta por todo o estresse que ela pode vir a passar e tudo, né? Então, predispõe a um quadro desse, né? De uma neoplasia, um câncer ou hipertensão, tudo tem um processo inflamatório envolvido nisso tudo, né? Então é importante, sim, e foi um depoimento muito bonito e muito emocionante, muito bacana. Agora é o que eu tinha perguntado, como pode, para vocês dois, como pode uma criança até certa idade vir se desenvolvendo normalmente, de repente, a Renata até é uma pessoa que eu acompanho muito, é minha amiga, de repente o filho, ele já conseguia falar mamãe e de repente ele para, ele não fala mais. Ele, por exemplo, ele tem a sensibilidade auditiva, ele só sai com o fone, ele não aceita ninguém cortar o cabelo dele, porque ele não aceita encostar nele, então é ela que tem que cortar o cabelo dele. Como é que é isso? Que a criança nasce, digamos assim, praticamente perfeita e depois tem essa perda toda aí? É comum ou é um caso mais raro? Normalmente, o que a gente vê na literatura e na prática também é o indivíduo que começa, a criança que começa a se desenvolver de uma forma normal e em algum momento, já nos primeiros meses ou anos de vida, ela começa a ter um déficit, né? Então, você já vê desde o início que ela tem essas dificuldades ou alterações. Mas também existe o outro tipo que ela começa a se desenvolver bem e em algum momento ela tem uma ruptura desse desenvolvimento dela. E aí isso é um sinal de alerta em qualquer faixa etária para que se houve essa ruptura, precisa levar a um profissional de saúde para olhar, né? Normalmente
ela vai fazer isso levando ao pediatra, que é quem acompanha tudo. E o pediatra, identificando, ele precisa encaminhar para um profissional habilitado para lidar com o autismo. No caso do médico, um neuropediatra ou um psiquiatra da infância e adolescência, né? São os que mais estudam, mais veem isso. E obviamente que a gente vai precisar, confirmando o diagnóstico, a gente vai precisar lançar mão de toda uma equipe profissional, multiprofissional, para trabalhar as dificuldades que ele pode apresentar. Então existem essas duas formas, né, que precisam ficar bem claro na cabeça do nosso ouvinte, que pode começar desenvolvendo já com alguma dificuldade, ou pode desenvolver bem e depois ter uma ruptura. Essa informação eu não sabia. E é legal a gente pensar também, dentro até da fala da própria mãe, né, que ela fala isso, depois ela diz assim, né, algumas coisas já estavam ali, mas a gente não conseguia perceber, né? Então muita coisa também às vezes são sinais, como ela, mãe de primeira viagem, às vezes não tem um parâmetro, não tem uma comparação e realmente não tem uma expertise no desenvolvimento infantil como um profissional às vezes vai ter para perceber alguns sinais, né? E às vezes muitos pais chegam aos nossos consultórios e falam, olha, eu não acho que tenha nada, mas minha mãe, o professor, não sei, assim, né? Alguém tá falando na minha cabeça, então eu trouxe pra tirar, né? Pra tirar essa ideia aí da minha cabeça. E aí, quando a gente vai analisar, na verdade, é porque os pais não tinham, né, essas informações. Então, por isso que é muito importante a gente falar disso, e esse momento é riquíssimo, né? Para que as pessoas possam também entender e compreender melhor e ficarem atentas, né, a esse desenvolvimento aí desde o nascimento aí, né? Tudo é muito importante para ficar de olho e atentos. Vocês, como profissionais, vocês acham que quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo o tratamento, a criança ou o adulto, ela vai ter uma qualidade de vida bem melhor? Com certeza. O diagnóstico, infelizmente, ainda é feito por volta dos 4 ou 5 anos na maioria dos casos. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer o diagnóstico por volta de 1 ano de idade, né? Mas profissional, né? Normalmente os pais não... Isso, porque às vezes até chegar no profissional, isso demora um tempo, né? Então, assim, quanto mais cedo também, mais difícil de fazer o diagnóstico. Então, daí a necessidade de ser um profissional habilitado para que ele possa fazer o diagnóstico e às vezes não deixa passar, né? Ele está atento para isso. E aí, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, mais cedo a gente inicia a intervenção. Muitas vezes a intervenção é não medicamentosa. Em algumas situações a gente vai precisar de lançar mão da medicação, né? Mas isso, cada caso é um caso, precisa ser analisado e os profissionais vão saber orientar os pais, né? Agora, um autista não verbal, que é o caso, por exemplo, do Murilo ali, do filho dela, ele pode desenvolver a fala ou ele não fala porque ele não tem vontade de falar? Como é que é isso, Tracy, essa questão? A fala é geralmente primeiro ela é o grande ponto que coloca a pulga atrás da orelha da família, dos familiares e dos professores, enfim, né? Porque se espera que a criança fale com uma certa idade e aquilo já começa a causar uma estranheza, né? Até mais do que outras questões às vezes. E aí, assim, essa questão do não verbal, algumas crianças, os estudos nos dizem assim que às vezes não existe nada que impeça a fala, né? Clinicamente, essa criança tem todo o aparato, né, para fazer a produção dessa fala, né? E aí, muitas vezes a gente vai se deparar com essa questão da intencionalidade, né? Essa criança ela não tem muita intenção de comunicar, né? É uma das questões que está prejudicada. Ela às vezes vai ter uma imitação, né, que é uma habilidade muito importante, pobre, então a gente aprende muito imitando. Então eu vi que colocar a mão na mesa é legal, eu vou colocar. Ela falou disso, né? Às vezes é questão de alguns sons, alguns comportamentos, mas falar não. Isso. E aí, assim, como ele tem essa dificuldade em algumas dessas habilidades, na interação, na imitação e nessas outras questões, fica mais difícil para que ele aprenda e se desenvolva, né? Porque a fala, ela é como se fosse o topozinho ali de um iceberg, que a gente precisa de vários pré-requisitos para que ela venha, né? Mas quando a fala vocal, né, não aparece, a gente precisa munir essa criança, essa família de outras formas de comunicação. Então a gente fala de comunicações alternativas, né? E hoje a gente tem algumas opções, né,
crianças que aprendem a se comunicar através do celular, dos tablets. A gente tem um sistema que chama PECS, né, que é de comunicação por troca de figuras. Então, a criança, o que a gente precisa fazer por ela é que ela se comunique. Né? Porque quando a gente não consegue fazer as nossas comunicações, não consegue solicitar, não consegue negar, não consegue compartilhar, mesmo que eu não queira tanto ou não consiga tanto fazer essa interação, isso vai me prejudicar, né? Isso vai dificultar com que eu tenha acesso, né, àquilo que eu necessito, enfim. Então, isso pode trazer muitos prejuízos. Não sei se deu pra... Agora, quais são as medicações mais indicadas para tratar o autismo? Então, essa pergunta é interessante. O autismo em si, entre aspas, o autismo puro, que é só o autismo e você não tem nenhuma comorbidade, em tese, você não precisa nem usar medicação. Mas o autismo pode vir acompanhado de uma outra comorbidade? Essa é a questão. Muitas vezes, a maior parte dos casos, inclusive, ele pode vir acompanhado de comorbidades. Então, a depender daquela comorbidade, ou até de sinais, de comportamentos que são muito disfuncionais. A criança não conseguir dormir. Exatamente. Um deles é essa desregulação do sono, né? Então, algumas vezes a gente pode lançar mão da medicação visando um melhor comportamento, ou menos sofrimento, ou tratar essa comorbidade. Uma ideia que a gente tem que ter, e eu costumo falar isso sempre no consultório, é o seguinte: a mão de quem trabalha com criança é uma mão que tem que ser mais precisa. Então, a gente tem que usar o mínimo de medicação necessário para a criança ficar bem. Então, a ideia é que ela não fique sonolenta, que ela não tenha nenhum comprometimento, porque isso vai prejudicar tanto no relacionamento, né, na interação social, e aí eu estaria fazendo mal para ele, né? Na medicina a gente chama isso de iatrogenia, né, quando você faz o mal, ainda que de forma não intencional. E também eu vou prejudicar para os colegas profissionais poderem trabalhar e aplicar as terapias e a gente ter resultado, né? Então, muitas vezes a gente acaba lançando mão na medicação e o paciente é beneficiado e os pais percebem a melhora e aí eles perdem o medo, né, da medicação, e quando a gente orienta direitinho também, costuma dar certo. Agora, tem o uso da questão do canabidiol. Também é muito usado nesse caso? É uma medicação cara? Como é que é essa questão? O canabidiol vem sendo cada vez mais estudado e tem algumas indicações. Então, dentre elas, uma das indicações atualmente está sendo o autismo, né? Então, mas num grau mais elevado. Normalmente num grau um nível mais elevado, e quando você tenta medicações que são mais fáceis de ser encontradas, são menos caras e que pode ter um benefício bom para aquela pessoa. Então, quando você, às vezes, tentou diversas medicações e não deu certo, você pode tentar o canabidiol. Mas também, às vezes, você pensa ele como primeira escolha, dependendo daquela situação, do que o paciente apresenta como comorbidade, né? Uma indicação muito precisa e muito clara é a epilepsia, né? Sobretudo a epilepsia refratária. Então, se você tem, por exemplo, um autismo que tem a comorbidade com um problema que cause epilepsia ou uma epilepsia pura, a gente pode lançar a mão do canabidiol e está muito bem indicado. E se ele tiver benefícios do ponto de vista do seu humor, da ansiedade, melhor ainda, né? No caso da Renata, o grau dela, né? O nível do filho dela. O nível dela é 3, e às vezes ela comenta que ele é um pouco agressivo, né? Ela falou até a questão, às vezes, quando ele entra em crise, às vezes, né? Fica um pouco difícil até para segurar. Ela fala, teve um dia que ela falou: Paulo, ele tá ficando forte, tá crescendo, tá ficando mais forte. E às vezes ela se sente culpada na hora de corrigir ali, ou do jeito de controlar a criança. Como é que seria isso? Como é que seria a forma mais fácil? Como que uma mãe lida sabendo que cada dia o filho vai ficar mais forte, vai crescer, como é que ela vai conseguir? Ela vai envelhecer. Sim, por isso que a gente fala muito do tratamento precoce, né? Uma criança que inicia o trabalho com um ano e meio, 2 anos, 3 anos, ela vai adquirir habilidades, né, de comunicação, de interação, que vão facilitar e que muitas vezes vão evitar algumas crises, né? Porque ela tem um repertório para isso, né? Se eu não quero esse copo de água, eu posso sinalizar isso de uma forma adequada, né? Funcional, e aí fica mais fácil de ser compreendido, e às vezes eu não vou precisar chegar até
a crise, que muitas vezes pode ser motivada por essas questões de não conseguir comunicar o que deseja. Outras vezes, essas crises podem ser motivadas por questões sensoriais, né? E aí a gente tem que pensar nesse ambiente, pensar nas adaptações, né, desse lugar, né? O filho dela mesmo, né, sai com fone. Então, isso aí tudo ela já está trabalhando no antecedente, que a gente diz, né? Tentando evitar que esse momento aconteça, porque ela sabe que ele pode vir a acontecer. Evitar uma sobrecarga sensorial, né? Isso. E, mas se vem a acontecer, né, situações como essa, é claro que cada caso a gente precisa analisar e falar assim, os manejos corretos, né, para cada pessoa, porque é bem individualizado, enfim, mas o principal que a gente diz é manter a segurança. Então, muitas vezes, quando ela segura o filho dela, por exemplo, se ele estiver na rua, né, e fizer alguma coisa desse tipo, ela precisa segurar, né? Foi isso mesmo que aconteceu. Ela disse que ele estava na igreja e ele foi pro lado da rua, ela precisou segurar. Então, porque se ela não segura, isso pode levar a uma situação muito mais perigosa aí, né, para ele e até para ela também, né? O autista na vida adulta, você acha que ele consegue ser independente? Porque os pais se preocupam, né, que de um dia faltar, deixar o filho, às vezes é filho. Ela falou até a questão ali, né, Vera? A gente teve uma notícia recentemente aí, de um filho que ficou com a mãe morta alguns dias dentro de casa. O filho autista ficou com a mãe morta alguns dias dentro de casa. Aí é uma preocupação, né? Claro, com certeza. É uma fonte de angústia para os pais, inclusive. Eu acho que são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração, né, Tracy? Então, assim, desde o momento do diagnóstico até a intervenção, de quanto tempo demorou, ou o que foi feito de intervenção para ele, o nível que é o autismo, as comorbidades, o quanto foi feito para ele para gerar esse repertório todo e tudo, né? A ideia do tratamento é o quê? A gente intervir a ponto de esse indivíduo, quando crescer, ser um indivíduo independente. Isso. Né? Mas é claro que vão ter aqueles casos mais graves e que eles vão precisar sempre de um suporte. Não só no autismo, quando a gente pensa em outros transtornos, né? Como, por exemplo, a deficiência intelectual grave. Então, o indivíduo também vai precisar de um suporte, né? Uma rede de apoio ali familiar, enfim. Então, alguns casos vão precisar, mas com certeza isso é uma fonte de angústia assim, para os pais. A gente precisa estar sempre conversando sobre isso, inclusive. Eu sempre falo com os pais nesse sentido também, que assim, toda a nossa oportunidade, todo dia se tem oportunidades para ensinar, né? Então, se eu quero um filho independente lá na frente, adulto, funcional, eu preciso ensiná-lo a retirar um prato da mesa, né? Eu preciso ajudá-lo a fazer uma ida ao banheiro de uma forma adequada. E às vezes são coisas que para uma criança de desenvolvimento típico, né, se acontece de uma forma mais natural, né? E às vezes para as nossas crianças vai precisar de um treino mais um treino mesmo, né? Bem sistemático, para que ele atinja essas habilidades. Então, assim, ele pode fazer muitas coisas, né? Eu sempre digo que a gente não pode limitar de forma nenhuma essas crianças. O que a gente tem que fazer é acreditar e fazer, né, o máximo que estiver ao nosso alcance para elas irem alcançando essas independências. E o dia a dia, em casa, na família, é um momento riquíssimo, né? São momentos riquíssimos de ensino para cada um deles, né? Fazer com que ele participe da rotina de vida diária, né? Para fazer as atividades de vida diária, então seja arrumar a sua cama, enfim, para ajudar se socializar de alguma de forma, casa. né? As escolas estão preparadas? Isso que eu ia Não, as escolas, elas não estão preparadas, né? Mas elas acho que também estão tentando esse processo. Está todo mundo vivenciando o momento de inclusão, vamos dizer assim, né? É novo para as escolas, né? É novo para muitos pais, é novo para muitos terapeutas também, né? Então, assim, é um processo que se você... tem novo em qual sentido, assim, que você acha que... Porque, por exemplo, até um certo tempo atrás, a gente não tinha essa questão da inclusão, né? Das crianças com autismo. Você isolava a criança. Ela ia para uma escola especializada. Ela não tinha que estar e nem, às vezes, podia estar dentro de uma classe regular, comum. Às vezes ia só para pai, por exemplo. Por exemplo.
Isso. E agora não, essas crianças elas têm o direito de serem matriculadas, né? Um direito garantido por lei para elas. E aí a escola às vezes se vê ali diante de uma sala cheia, 20, 30 pessoas, o professor às vezes vai ter que lidar com todas aquelas crianças e essa criança que demanda muito às vezes, ela vai precisar de um monitor, de um professor ao lado dela ali, né? E às vezes esse professor não tem também uma capacitação, uma orientação de como fazer, do que fazer, de como lidar e como realmente auxiliar essa criança. Porque só estar ao lado não é o suficiente, né? O importante é realmente ser alguém que a criança precisa se desenvolver, né? Exato, que promove isso, né? Esse desenvolvimento. Então, acho que é importante a gente levar em consideração que, assim, a posição dos professores e da escola, de uma forma geral, é uma profissão também, é uma posição difícil e que eles estão fazendo o melhor que podem, mas a gente sabe que não é fácil. O professor tem vários alunos e cada um com alguma necessidade e alguns vão exigir mais do que os outros. Então, essa figura do profissional de inclusão, ou monitora, ou professor de apoio, é muito importante e, como a Thaís falou, precisa de ter um treino, porque a gente sabe que é difícil para todos, né? Para todos. Então, ouvindo vocês, preparo, eu vejo como é difícil, né? Um preparo é fundamental. Isso aí a gente vai levar décadas. E eu não diria só aqui em Caratinga, não. Pelo contrário, no Brasil inteiro a gente tem essa dificuldade. Mas eu vou fazer uma pergunta assim, que eu me preocupo muito com isso. Os autistas são felizes? Tem condição de ser feliz? Eles podem ser felizes, com certeza. Isso, então com assim... certeza. Esse é o nosso objetivo, é trabalhar para minimizar o sofrimento deles. E ele ser um adulto independente. É quando não tem uma estrutura ali para obedecer o que ele está querendo, como que é? Uma rede de apoio para ele. Qual que é o maior sofrimento dele, assim, na sua opinião? Tem que respeitar o que ele quer. Se ele quer ficar sozinho, se ele quer, assim, se ele não quer comunicar, tudo você, igual a mãe disse ali, respeite seu filho, é essa a forma certa? Que quando a gente, o respeito, ela é uma palavra que ela nos coloca num lugar assim, de meio, né, vamos dizer assim. Eu preciso respeitar, entender e prestar atenção nessa hora de realmente me abster, de forçar alguma coisa, mas também preciso entender que hora que eu preciso dar um pouco mais, sabe? Porque senão, né, pensando nas características do transtorno, se eu respeitar essa criança, eu posso estar, na verdade, tirando a oportunidade dela de aprender outras coisas, né? Entendi. Então, assim, por exemplo, as crianças, ao iniciar o processo terapêutico, muitas vezes elas não querem estar naquele espaço fechado, ou às vezes não dão conta dessa interação com uma tia que elas nunca viram, né? Então, elas às vezes choram um pouco ali no começo, até fazer essa adaptação. Se logo de cara eu penso assim, não, eu preciso respeitar, eu na verdade estou tirando a chance dela de se adaptar, né? O que acontece com crianças, a maioria delas, né? E o que acontece, por exemplo, com crianças típicas também, a primeira vez que vão para a escola, por exemplo, né? Então, acho que esse lugar do respeito é um lugar que eu tenho que entender, tentar entender e me colocar no lugar do outro. É um lugar de empatia, assim. Se esse menino, se essa menina, se esse jovem, se esse adulto tem certas dificuldades, eu sei que para ele é difícil, às vezes, uma interação, uma comunicação ou essa questão sensorial, eu vou ficar mais atento a isso e vou tentar minimizar os desafios nesse aspecto, né? Mas não vou deixar também senão eu não cumprimento, fulano é autista, não gosta de contato, então nem vou falar oi com ele. A gente tem uma dificuldade mesmo. Né? E às vezes você tem que falar oi. E aí vira uma exclusão, né? Em vez de... verdade. Inclusive, a psicologia trabalha muito com isso, para ensinar, né, Tracy, os pequenos gestos, essa questão da interação mesmo, a questão da comunicação não verbal, obviamente comunicação verbal, mas trabalhar essas pequenas dificuldades, ele vai aprendendo e isso ele vai evoluindo. Então, a Tracy deve ficar muito feliz quando você vê um paciente seu que está evoluindo, que hoje gosta muito de ir no seu consultório, de te ouvir. É um trabalho que, né, deve trazer muita felicidade. Eu penso que... Eu amo. Mas não é verdade. Agora, é uma questão, assim, uma questão importante para a gente falar também, é a questão do autismo na vida adulta. Né? A gente queria entender um pouco sobre isso também. O autismo, ele pode se desenvolver na vida adulta ou ele vem se desenvolvendo desde a infância e não foi percebido? Essa é uma pergunta também muito importante, muito bem colocada, assim. Hoje em dia,
eu me deparo no consultório com indivíduos adultos que trabalham, que têm família e tudo, profissão, e eles chegam com queixas que mostram que são sintomas e sinais que ele apresentava desde a infância e que foram, mas ele conseguiu superar, se adaptar às dificuldades, às situações, e ele conseguiu vencer e conseguiu as suas conquistas, né? Então, quando você faz essa análise retrospectiva, você vê que ele tinha essas dificuldades, sempre teve, mas não era compreendido. Quando você, no caso, né, de um diagnóstico e tudo, quando ele passa a se compreender, e aí entra muito a ajuda da equipe multidisciplinar, psicóloga, principalmente no adulto, o mundo se abre para ele. Ele começa a se entender, ele tira um peso muito grande de suas costas e acho que ele ressignifica a vida dele, né? Na verdade, ele tinha um sofrimento, né? Sempre teve. Ele carregou esse sofrimento e ele superou muitas dificuldades ali sem nenhuma intervenção, sem nenhuma observação, um olhar diferente, não. É uma pessoa que realmente se supera, né? Tracy, você trabalha só com crianças ou com adultos também? Então, ultimamente eu tenho focado só nas crianças. É um trabalho mais específico com elas, mas já trabalhei com adultos, mas não especificamente com adultos com TEA, né, com autismo. Mas assim, as características são parecidas, né? Então assim, quando se pega lá, né, no manual diagnóstico, quais são as características para se estar ou não dentro do diagnóstico, dentro do transtorno, são as mesmas características para uma criança, só que claro que elas são manifestadas de forma diferente. Então, você vê uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade de se expressar, ou então de entender sutilezas, né? Porque no social a gente faz muito isso, né? A gente fala uma coisa querendo dizer outra, né? Faz uma expressão e a pessoa já capta qual é o sinal. É literalmente o que você fala, é o que ele entende, geralmente. Mais literal, mais concreto, literal. Né? Então, essa é uma das características que fica bem marcante para eles, né? Essa coisa dos interesses restritos, né? Algumas pessoas mantêm essas questões, assim, não, mas é porque ele gosta muito disso, né? Então, ele só fala disso, mas quando você para ver, é realmente um nicho ali de interesse, não é porque ele ama só aquilo, né? Porque é um assunto restrito e toda oportunidade que ele tiver, eu costumo brincar que autismo é o meu assunto repetitivo. Sempre que tem oportunidade eu quero falar disso, né? Então, mas é mais ou menos isso. Então, qualquer oportunidade, se ele gosta de pinguim, ele vai colocar o pinguim na história, sabe? Então, são alguns sinais, né? E aí você percebe, às vezes, dificuldade para manter relacionamentos, porque o relacionamento, ele exige uma questão social muito aguçada, né? E outras coisas que podem, né, ir aparecendo e que, se essa pessoa, né, tá fazendo um acompanhamento terapêutico, esses sinais vão ficando cada vez mais claros, mais evidentes, e provavelmente ele procurou uma ajuda porque tem alguma coisa que já está aí num nível de sofrimento ou dificuldade que merece ser olhado. E aí, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para fazer um diagnóstico de autismo no indivíduo, porque a gente tem que olhar para trás. Exato. Não adianta eu ver a foto, eu preciso ver o filme da vida daquela pessoa, né? Então aí é importante um familiar, a pessoa que convive com ela, né? E aí ela vai trazer elementos que me dão suporte para eu futuramente fechar esse diagnóstico, né? Então tem que ter muito cuidado, porque tem que olhar mesmo com uma lupa a vida da pessoa. E eu acho que na vida adulta, assim, para os psiquiatras deve ser ainda mais melindroso, porque pode se confundir com muitos outros transtornos, né? Exatamente. Então, transtornos de personalidade, outras questões que envolvem, que fica, né? ainda mais. Como foi falado aqui, cada dia está se aumentando um diagnóstico de autismo, está tendo muito autismo. Vocês sabem o que está acontecendo? O último dado, assim, que a gente tem, né, são dados americanos. O Brasil não tem pesquisas, né, epidemiológicas assim, e tá a cada 42, para 44 crianças, né? É muito isso, né? Muita coisa. Né? E aí, quando a gente pensa retrospectivamente, né, os dados anteriores falavam de 4 anos, 5 anos atrás, falava de 1 para 68. Então, isso, exatamente. E caiu de 1 para 44. É um aumento grande. Mas aí a gente vem para... Acho que é muito mais uma
um questionamento aqui também, né? Será que é realmente um aumento ou será que estamos mais atentos a esses sinais? Verdade. As pessoas, né, os médicos, os terapeutas estão mais preparados para sinalizar isso, os professores, os pais, Talvez né? sejam mais diagnósticos que estejam fechando também. Talvez as pessoas estejam mais atentas, porque se fala mais de autismo hoje em dia, né? Há um tempo atrás, dificilmente a gente teria esse assunto aqui nesse formato. Casamento entre primos, que existiam muito hoje, até que não é muito comum, mas isso também pode ser? Olha, eu Porque não tenho existe um esse dado de comentário- consanguinidade. Isso. Se esse dado. Agora, vamos pensar o seguinte: se a pessoa tem um indivíduo autista na família e a outra pessoa também tem, então isso potencializa, isso aumenta o risco. Entendeu? Então, se o indivíduo tem um autista na família, a chance de ter aumenta também, né? Então, quando é consanguíneo que tem parentes com autismo, Mas vai aumentar. se o meu marido não tem nenhum... Não, ele tem um parente autista, mas eu não tenho nenhum parentesco com ele. Mas eu também tenho parente autista. Tem a ver? Certo. Pode acontecer? Pode acontecer, aumenta, é um fator de risco a mais, um fator genético, né? Até porque quando a gente fala da etiologia do autismo, né, dessa causa, 80% nas pesquisas tem se mostrado que a maioria é o fator genético, né? Então, Tem alguém na família, não necessariamente. Ou pode ser o caso índice, o primeiro caso daquela família, mas quando você tem alguém, aumenta. E se eu não me engano, não só o autismo, né, mas outras questões psiquiátricas também podem aumentar a possibilidade. Isso, agora uma coisa que ela falou ali, eu também gostaria de perguntar para você, até deixar aqui no programa um conselho para as mães, porque as mães sofrem muito quando recebe o diagnóstico, a questão da aceitação e a questão do sofrimento, de achar que assim, tudo que ela sonhava em ter um filho, ali ela não vai ter. Como é que esses pais, eles devem pensar em relação a isso, para não ter tanto sofrimento, igual a gente estava falando também. Os pais, às vezes, as pessoas não olham tanto para os pais como precisam ser olhados, né? Olham mais para as crianças autistas e esquecem do sofrimento dos pais. Como é que deve ser isso? Como é que tipo de ajuda que eles devem procurar e que pensamento eles devem ter? Porque, igual ela falou, eu tive vários lutos. Eu pensava num filho perfeito e aí tudo que eu pensava não veio. Como é que fica essa questão? O que você aconselharia para os pais que estão começando a ter essa experiência? Primeiro, eu acho que o meu primeiro conselho seria: não tenha medo de duvidar, né? De encontrar coisas que parecem fora do padrão no desenvolvimento do seu filho. Isso para todos os pais, né? Os que já têm o diagnóstico, os que não têm ainda. Porque que às vezes esse receio de ver alguma coisa ali não acreditar, né? atrasa o processo. Então, quanto antes esse diagnóstico vir, né, apesar de a gente ter que lidar com isso, né, de ficar real, né, pode ficar real essa ideia, mas quanto antes ele vier, mais rápido a gente consegue fazer, né, outras coisas nesse sentido e tomar as medidas cabíveis. E aí, assim que esse diagnóstico vem, né, é claro que é um processo para os pais, né, para a família, para entender tudo isso, mas assim, a ideia é ir vivenciando, se permitindo sentir, sabe? Eu acho que a gente não tem, tenho certeza, nós não temos controle sobre as nossas emoções, né? A gente precisa sentir essas coisas, passar por esse processo e ir ressignificando, né? Mas tudo isso agindo, né? Se possível. Claro que cada um vai vivenciar de um jeito, né? Mas o ideal é que esses pais possam ir em busca, né, do diagnóstico, ir a uma consulta médica, procurar realmente né, aqueles que vão dar essa orientação, procurar uma equipe especializada para fazer essa orientação deles, porque eles vão sentir que não estão sozinhos. Eles já vão encontrar ali uma rede de apoio e vão saber algumas coisas, o que fazer. E aí eu falo muito isso para os pais: olha, o que está nas suas mãos, você está fazendo, né? Eu acho que fica sempre tira um pouco dessa coisa da culpa, mas né, é minha culpa, não, mas eu não estou fazendo tudo o suficiente, né? Então, nem sempre a gente pode fazer o ideal, mas aquilo que se pode fazer, né, que seja feito da melhor forma possível, com maior amor, com maior carinho, e aí a gente vai vendo depois e
experimentando, né, essas alegrias. E são muitas alegrias, né? Então, eu falo que trabalhar com essas crianças nos ajudam a ver a vida de um jeito diferente. Porque a gente aprende a significar coisas que às vezes a gente não parava para ver o quanto são importantes, né? Coisas triviais, como eu falei mais cedo aí, né? O doutor citou arrumar a cama, né? Se você tem uma independência de arrumar a sua cama, é uma coisa muito legal, né? A gente não para pensar nisso. E às vezes a gente até que não quer arrumar, né? Mas são coisas muito interessantes e que, assim, às vezes os pais depois vão poder contemplar o seu filho fazendo e é muito legal. Então, são conquistas. Muitas coisas boas também virão. Eu diria também isso para eles, sabe? Mas não tenha medo, vamos agir e sentir, né? E as coisas boas vão chegar. O autismo é um tema complexo que a gente poderia ficar horas aqui ainda não esgotaria demais, né? Porque tem tanta pergunta que vem aqui na minha cabeça. E que, assim, a gente não trata autismo sozinho, então a gente tem que ter, né, uma rede de profissionais muito vasta e depende da necessidade do indivíduo, e que os pais precisam procurar ajuda ao menor sinal, porque nem que seja para excluir o diagnóstico e a gente ficar tranquilo, mas se a gente retarda o diagnóstico, retarda a intervenção, e aí a gente tem mais prejuízos, e é importante a gente estar com o olhar atento. E a fala da atriz foi perfeita, não tenho que retocar. Eu gostaria de fazer mais uma consideração no sentido de aquelas pessoas, né, que estão diante do diagnóstico e que tiveram um diagnóstico recente, que elas procurem, né, essa equipe especializada e tratamentos que são embasados em evidência, né? Hoje a gente sabe que existem muitas coisas por aí, né, e que às vezes não tem uma comprovação de eficácia. Então é muito importante. Claro que existem coisas complementares, né? Por exemplo, o exercício físico, ele é indicado? É indicado, né? A natação, ela é indicada como uma questão complementar, né? Mas ela não é um tratamento de primeira escolha, né? Igual o doutor explicou sobre a questão da medicação. Existe o que vem de primeira escolha, o que ele vai tentar depois, né? E assim, que os pais possam se informar sobre essas questões, né? Acho que é importante até para não perder tempo, né? E o tempo é muito precioso, né? A gente está falando aí de né, um tempo que não volta mais, né? E quando a gente fala de diagnóstico precoce, dessa idade de ouro aí da criança, do desenvolvimento, da neuroplasticidade, se faz com questões, né, baseadas em evidência, se tem muito mais chance de ter resultados, né? E assim, de ter uma vida independente, de ter uma vida mais tranquila, tanto para a criança quanto para a família, né? Então é importante pensar nisso. O irmão, por exemplo, se é uma família de 3 filhos, né? Tem que trabalhar os irmãos para lidar com aquele. Tem. Não tem que trabalhar? Porque às vezes a família toda, ela precisa de um cuidado, né? Os pais precisam estar amparados. Se puderem, façam terapia. Eu falo com todo mundo, gente, não é porque eu sou psicóloga, não, mas terapia salva vidas. Mas existe né? esse acompanhamento no SUS? Existe o acompanhamento no SUS. O que precisa ter é o profissional qualificado para isso, né? Muitas vezes ainda não chegou, ainda não se tem, mas em alguns lugares tem, né? Nem todo município tem, né? Porque pode ter família que não tem muito. Sim. Exatamente. Né? Mas tem, em Caratinga tem o CAPS infantil, que o familiar pode procurar. E aí precisa, eu não sei como funciona, mas se tem os profissionais da equipe interdisciplinar, né? Para ver se tem mesmo. O ideal é que tenha esse suporte, né? O importante é que a família pode ser feliz, né? Isso que você quer colocar, não é isso? Porque, igual a Renata, né? Sofreu muito, mas eu acho que hoje ela disse que é muito feliz com o Murilo, muito feliz. Eu vejo ela dando declaração que o filho dela é lindo, que ela é muito feliz com ele. E eu acho que o mais importante é a felicidade e o bem-estar deles, né? Sim, exatamente. Então, vocês acompanharam aí mais um Diário Cast aqui pelo Diário de Caratinga. Podem acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, Diário de Caratinga, Instagram, Diário de Caratinga Oficial, YouTube. Tracy, muito obrigada mais uma vez. Brilhante a sua participação aqui conosco. Amei muito. O doutor Fabrício também brilhante, muito esclarecedor. Acho que é um assunto que realmente a gente precisa falar, porque não é muito falado ainda. A gente tem muita coisa para entender, muita coisa para ver. Nós teremos
mais entrevistas com vocês. Então a gente fica extremamente agradecido pela participação de vocês aqui com a gente hoje. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com a Tracy, e parabenizo pelo formato, pela questão dinâmica, um pouco mais informal, a gente consegue ficar mais à vontade para falar e acho que todos nós aprendemos, trocamos e as pessoas que estão nos assistindo também acabam podendo ter essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, eu agradeço também a vocês, né, o convite, e faço minhas as palavras do Dr. Fabrício, e acho que a escolha do tema também é de uma importância social muito importante, né, assim, muito relevante. Então eu agradeço pela oportunidade.